todas as horas esteja conosco, nos abençoando nesta casa fraterna. É uma alegria muito grande, meus irmãos, estar aqui novamente e que nós todos possamos nos banquetear no Evangelho do nosso Senhor. Não é de hoje que repercutem documentários, estudos, discussões, questionando se Jesus de Nazaré realmente existiu. Historiadores, cientistas e até leigos buscam fama, buscam notoriedade, afirmando que Jesus teria sido um mito, uma alegoria, uma invenção da própria religião cristã para dar sustentação a ela. Naturalmente, meus irmãos, que esses vão negar como fonte de provas aqueles 27 livros do Novo Testamento, os evangelhos, as epístolas, entre estas, as cartas de Saulo de Tarso, Paulo, que não era um cristão, que era o maior perseguidor de Jesus e converte-se posteriormente ao amor do Cristo. Assim, meus irmãos, muitos estudiosos passam a duvidar da historicidade do nosso Senhor Jesus. Teria Jesus Cristo existido? Teve ele realmente uma história na Terra? E esses historiadores vão buscar encontrar Jesus fora das citações teológicas, fora dos evangelhos. Existe referências ao nosso Senhor fora dos evangelhos? Existem autores não cristãos que relatam a passagem deste ser na terra? Declarações sobre Jesus? E a resposta é sim, meus irmãos. Muitos documentos, muitos historiadores. Citemos alguns. Flávio Josefo, um historiador que viveu por volta do ano 37 a 38. Em suas obras ele afirma que foi naquele tempo em que apareceu Jesus, homem sábio. Se assim podemos chamá-lo homem, porque fez coisas maravilhosas, porque igualmente atraiu para si judeus e muitos gregos, foi um mestre. Uma outra citação, Tácito, um historiador romano que viveu por volta do ano 55 a 120 depois de Jesus. Ele fala nos seus documentos da Roma Imperial, considerando o cristianismo uma detestável superstição, mas já admitia a existência de cristãos naquela época. E argumenta igualmente que foi Jesus Cristo, condenado em Jerusalém por Pôncio Pilatos durante o governo do imperador Tibério César. E relata que foi no ano de 64, quando o imperador Nero mandou atear fogo em Roma, colocando a culpa nos cristãos posteriormente, que culminou a grande perseguição a esse povo que estava em Roma, que levou ao martírio de muitos cristãos, entre eles a maior figura, o maior expoente que o cristianismo teve, no que diz respeito à divulgação, Paulo de Tarso, decapitado em Roma. Assim, meus irmãos, não restam dúvidas sobre a existência histórica de Jesus. O nascimento de Jesus dividiu a história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. E o nascimento do Cristo não divide só a história da humanidade nas questões numéricas, no calendário que nós usamos, o calendário gregoriano, não. E é disso que esses polemistas, esses historiadores se esquecem, porque o peso maior da vinda do nosso Senhor no planeta não está nas questões numéricas, mas nas questões morais. Morais. Nos fala a espiritualidade, queridos, que a vinda de Jesus abalou
os fundamentos sociais da ordem humana, alterou o curso da civilização terrestre e transformou todos os povos da terra. Que informação pesada! Transformação, mudança, reorganização. Então, nesta noite, nós vamos lembrar antes do Cristo e depois do Cristo. Muitos ensinos que todos nós conhecemos. Comecemos por uma lei famosa antes do Cristo que dizia olho por olho e dente por dente. É uma lei antiga, babilônica, mais de 2.285 anos antes de Jesus. Esta lei, queridos, no fundo, por mais cruel que fosse, selvagem, ela limitava a vingança, porque dava o direito daquele que foi agredido. Exemplo, eu tive o meu olho arrancado por alguém, me dava o direito de arrancar o olho dessa criatura. Limitação da vingança, só um olho, não os dois olhos. Não os dois olhos e uma mão, limitar a vingança. Olho por olho, dente por dente. Moisés institui essa lei depois, igualmente, no seu material de leis históricos, trazendo aos nossos corações. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O propósito era a limitação da vingança. Depois de Jesus, queridos, a paisagem social se modifica. Aparece Jesus e um mundo novo começa, porque ao influxo das lições deste homem, dos exemplos, os homens passam a enxergar moralmente os outros homens. É quando Jesus enaltece em alto e bom som: eu, porém, vos digo, para não se oporem ao malvado, e que se alguém vos bater na face direita, oferta igualmente a outra. Isto é a instituição, meus irmãos, de uma nova pauta moral, condizente agora com o nível de moralidade dos homens, porque Jesus elimina os fundamentos daquela lei selvagem, a de Talião, porque a vingança, por mais controlada que fosse, ela não tem espaço na vida do cristão. E Jesus introduz o espírito do não ressentimento, nem a vingança, e ofertarmos a outra face, ou seja, não pague o mal com o mal. Antes do Cristo, o método mais comum de execução capital lá em Israel era prescrita pela Bíblia, era o apedrejamento. Os israelitas normalmente apedrejavam muitos que eram cometidos por inúmeros crimes: adoração a deuses falsos, blasfêmia, desobediência filial, adultério e tantos outros. Quem leu a obra Paulo Estevão vai se recordar que Saulo de Tarso injustamente usa o atributo da lei de blasfêmia para condenar Estevão à morte, injustamente. Lembremos aquele caso, quando os fariseus trazem aquela mulher que fora supostamente pega em adultério e lançam ela aos pés de Jesus e dizem: Senhor, na lei de Moisés manda que estas sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Qual o teu posicionamento? Qual a tua referência? Solicitado a constituir-se como juiz, depois do Cristo, naturalmente que ele não diz que a lei está certa ou que a lei está errada. Não diz que apedrejem ou não apedrejem. Simplesmente, na sabedoria dele que transcende os milênios, o tempo, ele diz: querem apedrejar aquele que estiver sem pecado, que lance então a primeira pedra. Por toda a assembleia se fez ouvir um silêncio, uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão então passa a compreender
a própria situação, medita, e Jesus pacientemente começa a escrever na areia. Aos poucos, o local fica deserto. Começando pelos mais experientes aos mais novos, todos vão abandonando as pedras e saindo. Em dado instante, ele olha para aquela mulher aos pés dele e questiona: mulher, onde estão os teus juízes? Ninguém te condenou? Eu também não condeno. Vá e não peques mais. Curiosamente, queridos, que Jesus, chamado a ser um juiz da causa, ele advoga em favor daquela mulher. E curiosamente que o único espírito que ali estava sem pecado, que poderia lançar qualquer pedra àquele coração, não fez. Assim, meus irmãos, antes do Cristo, nós vivíamos a procurar os criminosos. Depois do Cristo, nós entendemos que todos somos criminosos, num passado ainda culposo, que necessita a nossa reparação. Chico, quando questiona Emmanuel, quem é o criminoso? Emmanuel responde: qualquer um de nós que foi descoberto. Antes do Cristo, queridos, os papiros do Egito Antigo não se reportavam a qualquer sentimento de caridade. Nos fala Emmanuel que os documentos da Roma Imperial não existia também qualquer demonstração de calor humano. As páginas da Grécia Antiga, que se fazem até hoje por ápice da cultura filosófica do mundo, também não revelavam indícios de amor ao próximo, desacompanhado igualmente de indagações. E que arquivos de povos outros que passaram pelo planeta também não revelam qualquer sinal desse imperativo de amparo aos necessitados que se desconheça. Depois de Jesus, a paisagem social se modifica. Aparece o Cristo e um mundo novo começa no sentimento da humanidade, porque é o influxo das lições daquele homem. Os homens passam a enxergar moralmente os seus irmãos. Depois de Jesus, ele nos conta aquela saudosa parábola, a do bom samaritano, onde dois religiosos, figuras das mais aptas ao atendimento, passam pelo irmão caído e não atendem. E um samaritano, alguém tido como herege, como ateu, como descrente em Deus, é tocado de compaixão, coisa que nós muitas vezes somos no dia a dia, mas nós seguimos a nossa existência. Esse ser tocado de compaixão, ele para, ele atende, ele vai de socorro à dor. E ali ele limpa as feridas do rapaz, balsamiza, enfaixa, coloca o homem na sua montaria, leva o homem até uma hospedagem, pernoita com o homem e no dia seguinte paga o dono da hospedaria, prometendo voltar. Com essa história, queridos, Jesus, ele inaugura um mundo novo no campo emotivo da humanidade, com base em assistência a qualquer irmão, independente da classe social, da religião, da raça e por aí vai. Jesus fala um homem caído. Jesus não determina, não qualifica, não caracteriza quem estava caído. Um homem. Ou seja, todos necessitam da compaixão nossa. Antes do Cristo, meus irmãos, nos fala a espiritualidade que também não existia monumentos que revelavam o espírito da fraternidade no mundo. Os restos do templo de Karnak em Tebas se referiam a uma vaidade transitória.
Os resíduos daquele circo romano, circo máximo, falavam igualmente de uma mentirosa dominação. As ruínas da Acrópolis, em Atenas, se reportam ao elogio da inteligência sem o amor. E igualmente santuários, arcos de triunfo, muralhas, tudo muito precioso no passado, mas relegado hoje ao abandono, comprovando a passagem da discórdia, da prepotência e igualmente da fantasia. Não vemos sinais de instituições humanitárias de qualquer natureza antes de Jesus. Porque os órfãos eram igualmente jogados à escravidão. As mulheres eram desprezadas na praça pública. Os velhos, os idosos com dificuldade eram lançados ao despenhadeiro da morte aos vales, tal como os doentes. Depois do Cristo, meus irmãos, a paisagem social se modifica. Aparece Jesus e um mundo novo começa no espírito da humanidade, porque através dos influxos, das lições daquele homem, dos exemplos, os demais homens passam a enxergar os seus irmãos. É quando, meus irmãos, nós lembramos que Jesus, no início do seu trabalho evangélico, reúne corações simples, pescadores, na casa de Simão Pedro, lá em Cafarnaum. E faz daquele reduto doméstico, daquela casa singela, o primeiro santuário dos apóstolos. Ali, curas eram praticadas, a desobsessão era exercida, a boa nova foi ensinada e muitas instruções dadas àqueles corações. A própria sogra de Simão Pedro, ali, foi igualmente curada. Posteriormente, após a crucificação, nós vamos encontrar o cenário desta casa singela se transferindo para a casa do caminho de Jerusalém, edificada pelos apóstolos, com os mesmos ideais, na tríplice função de uma casa hospital, enfermagem, porque numerosos doentes eram acolhidos naquela instituição. Uma casa que transmitia, que trazia também ao coração alheio as questões do alimento físico, porque mais de 100 refeições, nos fala Emmanuel em Paulo Estevão, eram dadas diariamente. E, por fim, a característica de igreja, de boa nova, transmitindo a mensagem do nosso Senhor Jesus. Aí nós perguntamos, meus irmãos, que tudo isso ocasionava a vinda de obsediados de longe, crianças esquálidas, órfãos, paralíticos, débeis mentais, cegos, leprosos, alcoólatras, homens da vida, mulheres da vida, todos atraídos pela presença espiritual do nosso Senhor, que no fundo ressuscitava até mortos, o que não poderia fazer com aqueles que estavam mortos espiritualmente para a vida. Assim, meus irmãos, nós vamos questionar qual religião, qual governante, qual sábio ou havia cogitado desses pousos de amor naquela época. Quem cogitou? Ninguém. Jesus o fez. Jesus o fez. Porque o lar, a maternidade, o berçário, a escola, o asilo são recintos sagrados. E nós não sabemos ao certo a origem deles, mas nada nos surpreenderia se não fosse igualmente pela mão do nosso Senhor Jesus. Porque a casa de Simão Pedro foi tudo isso. Porque essa casa de Cafarnaum, essa casa de Jerusalém, foi igualmente tudo isso e muito mais. A fraternidade penetra no mundo pelas mãos do nosso Senhor. Antes do Cristo, meus amigos, era ensinada já a lei áurea. Já diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejas receber dele. Afirmavam os persas, fazei como quereis que se vos faça. Declaravam igualmente os hebreus,
O que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. A lei áurea já estava gravada no coração da humanidade. Depois de Jesus, o ensino continua. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas com um peso maior, meus irmãos, porque Jesus não só colocou a teoria da lei, mas principalmente o peso de como praticar a lei do amor ao próximo. E mandou até mesmo nós amarmos os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem e caluniam, ou seja, para que não guardemos ódio, desejo de vingança e para que nós possamos perdoar do fundo do coração o mal que nos causem. Antes de Jesus, meus irmãos, o fenômeno mediúnico já existia. A mediunidade é de todos os tempos, ela se expressou nos povos mais primitivos, quando estes sentiam a influência dos espíritos e igualmente se designavam ao céu, à lua, à floresta, ao mar, igualmente levando a ideia de seres, de deuses, que naturalmente guiavam a humanidade. Nos fala igualmente Bittencourt Sampaio, no livro Vozes de Grande Além, que, equivalendo aos médiuns de hoje, havia sacerdotes em Tebas, magos na Babilônia, sacerdotes em Roma, havia igualmente profetas em Jerusalém, oráculos em Atenas. E nos fala que há mais de 10 milênios, igualmente no Alto Egito e na antiga Etiópia, 10 mil anos, meus irmãos, os fenômenos mediúnicos eram simples, eram corriqueiros, e que igualmente em épocas muito antigas já se praticava desobsessão no alicerce do esclarecimento dos espíritos infelizes. Zoroastro, igualmente na Pérsia, recebe a visitação de seres celestiais. Na velha China, a mediunidade era exercida através da música e da prece. Abraão é visitado por anjos. Moisés, igualmente, conversa com emissários de Deus e, posteriormente, proíbe a comunicação com o mundo espiritual pelo abuso que o povo fazia dela. E, por fim, corações sinceros profetizam a vinda do nosso Senhor à Terra, tal como o martírio que ele sofreria. Depois do Cristo, queridos, a paisagem social se modifica. Aparece Jesus e um mundo novo começa no coração da humanidade, porque os homens passam a enxergar os seus irmãos. E assim, meus irmãos, embora a mediunidade fosse de todos os tempos, a mediunidade do nosso Senhor era diferente. Ninguém a honrou com mais pureza neste mundo. Lembremos, meus irmãos, que ele transformou a água em vinho numa festa de bodas, de casamento. Porque se faltasse o vinho, era o símbolo da alegria, era uma desonra para os noivos, que muito provavelmente eram amigos do nosso Senhor. Jesus multiplica pães e peixes para uma turba grandiosa e faminta. Jesus apazigua as forças da natureza. Jesus igualmente transmite passes a cegos, paralíticos, leprosos, curvados, atrofiados, desalentados, reconstituindo-lhes a saúde física. Curou a filha de Jairo, curou a filha da viúva de Naim, tirou Lázaro daquele processo da doença da letargia, meus irmãos. Caminhou sobre as águas. E no processo obsessivo, igualmente, ele instruiu obsediados e obsessores, auxiliando os alienados mentais, dialogando com os espíritos que perseguiam as suas vítimas. Após a crucificação, se materializa para as mulheres no túmulo e igualmente se faz presente na reunião dos apóstolos.
pela vista espiritual, igualmente avisou onde estariam os peixes para que fossem lançadas à rede, e igualmente chamava os desconhecidos pelo nome. Zaqueu, desce desta árvore, Maria, Simão, mas eram desconhecidos somente para nós, meus amigos, porque Jesus nos conhece há muito tempo, queridos, e fez profecias que não sobraria pedra sobre pedra. E na década de 70, o templo foi igualmente destruído. Que um o trairia, que o outro lhe negaria por 3 vezes. E o que falar do magnetismo sublimado, porque curou tocando, curou igualmente sem tocar, apenas impondo as mãos. Curou igualmente falando, como no caso daqueles 10 leprosos que ele mandou ir ter com os sacerdotes. Curou pessoalmente e curou à distância. No caso do servo daquele centurião romano que não se achava digno que Jesus entrasse na sua residência. E Jesus, queridos, tamanha o seu magnetismo, o seu amor, que curou quando menos pensava em curar. Quando a multidão o rodeava, comprimindo a turba, espremendo o Cristo, ele fala: quem me tocou? Senhor, como assim? Quem me tocou? A multidão te toca, Senhor. A turba te aperta, todos te relam. Não. Alguém me tocou com um coração diferente, com um desejo sincero de fé. Era aquela mulher que tinha um problema de um fluxo sanguíneo há mais de 10 anos e necessitava igualmente do amor de Jesus. Ou seja, a simples presença do Cristo já exalava amor aos corações sinceros e necessitados. E por fim, queridos, nos deu o maior ensino à frente da mediunidade. Dai de graça o que de graça vocês têm recebido. Antes do Cristo, meus irmãos, grandes reformadores da vida religiosa passaram pelo mundo. Sacerdotes chineses, hindus, persas, gregos. Nos fala Emmanuel que Confúcio molda todo o sistema de princípios da vida chinesa. Moisés, igualmente, vive entre os príncipes da ciência no Egito e nos traz os primeiros textos, as primeiras leis da justiça. Buda, esse grande Siddhartha, vive num processo de renúncia, de compaixão aos necessitados da terra. A grandiosa figura de Sócrates, meus irmãos, ensinava na praça pública os ideais de amor e igualdade aos corações ainda juvenis. E muitos profetas hebreus que antecederam os passos de Jesus foram no mesmo caminho. Muitos desses, meus irmãos, encontraram a morte, a perseguição, a desonra, a humilhação, mas foram essas questões no âmbito particular do povo que estavam inseridos. Depois do Cristo, embora valorosos, amados, odiados, nenhum desses missionários, com todo o respeito, nenhum desses acendeu tantos conflitos por onde passou. Porque onde Jesus pisava, despertava paixões. Diferentes de muitos, nasce sem riqueza, nasceu sem influência, nasceu sem oportunidades, nasceu sem um currículo, sem prestígio nenhum. Era filho de um carpinteiro e uma jovem. Curiosamente, meus irmãos, o espírito mais puro que o orbe pôde acolher, que nós tivemos informações, se fez presente na terra no momento mais escuro, numa madrugada, renunciando até mesmo um lar onde pudesse nascer, preferindo um sítio, um estábulo, uma manjedoura entre os animais, porque na cidade não havia mais lugar para hospedagem.
para aquele censo. Assim, meus irmãos, Jesus falou para grandes multidões, mas passou mais tempo com poucos. Viveu pouco, 33 anos, é muito pouco. Viveu muito pouco, mas conviveu muito. Conviveu muito. Nós temos vivido muito e convivido pouco. Jesus viveu pouco e conviveu muito. Assim, meus amigos, ele é a figura central do livro mais famoso do planeta, com quase 4 bilhões de cópias vendidas. A Bíblia. Com mais de 2.000 idiomas e dialetos traduzidos. O seu nome é conhecido de cidade em cidade, de nação em nação, por todo o planeta, durando muito mais que reinos, ditadores, impérios, dinastias, revoluções, guerrilheiros. Ele é indiscutivelmente a criatura mais amada, mais divisória, mais reverenciada, mais caluniada, mais detestada. É Jesus. Ele é o maior revolucionário de todos os tempos, meus irmãos. E não precisou levantar uma espada. E não levantou uma arma. E fez a maior de todas as revoluções. Aquela que começa na intimidade do homem. Oh, revolução difícil da gente começar. A maior de todas. Assim, meus amigos, antes do Cristo, numerosos reis, príncipes, conquistadores passaram em nome da paz. Ramsés II nos fala a espiritualidade, que, ostentando a coroa do Egito, foi adorado como um deus, mas igualmente retornou à sua pátria com uma multidão de escravos, porque havia subjugado a Fenícia, a Síria e tantas outras nações. Nabucodonosor toma Jerusalém, bate o Egito, manobra o saque, o roubo, a crueldade e consolida a riqueza igualmente da sua nação. Alexandre Magno, condutor dos macedônios, admirado por muitas criaturas do mundo, infligiu igualmente muita dor a lares egípcios e persas. Assim, meus irmãos, muitos desses e tantos outros que aqui não citamos, desfilaram usando a opressão, a rapina, o sangue, porque no fundo eram isso que queriam. As pedras preciosas e o sangue humano. Tiranos da evolução. Depois de Jesus, a paisagem social se modifica. Aparece o Cristo e o mundo novo começa porque os homens, sob o influxo dele, começam a enxergar os demais homens. Jesus jamais humilhou o inferior. Jamais expediu ordem a soldados ou qualquer outros. Não possuía poderes políticos, não participou das agremiações políticas e, quando divulgou a sua mensagem, assim fez com muito respeito, dando uma regra simples naquela época aos problemas entre governados e governantes. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim, meus irmãos, Jesus não empunhou outro cetro, senão aquela cana imunda que lhe puseram nas mãos. Jesus não teve outra coroa, senão aquela coroa de espinhos que lhe cravaram no crânio. E Jesus não teve outro sólio de governança, senão aquele lenho pesado que lhe impuseram nos ombros. Assim, queridos, ele é o príncipe da paz. Ele é o conquistador diferente. Ele é o rei dos reis, porque o seu reinado é a obra divina que começa no coração dos homens. Para a gente concluir, queridos, nós muito procuramos uma história para fechar a temática nessa questão de enxergar o próximo, nessa questão de que o ensino de Jesus fez efeito no coração nosso. E nós encontramos na forma de um poema por Maria Dolores, das mãos de Francisco Cândido Xavier. E ela narra aos nossos corações que Tiago, o filho de Alfeu, em desconforto, no desapontamento que o invade, antes que rompesse a tempestade, a desabar sobre Jerusalém,
foi ver o Cristo morto. O vento escorraçava a multidão, que descia tangidas as chibatas de pó. E vendo o topo do monte quase sem ninguém, sob certo disfarce, o aprendiz de Jesus subiu, ansioso e só. E falou para o mestre aos pés da cruz: Por que morrer assim, Jesus? Se as profecias de nossas tradições e de nossas memórias falam de ti no reino que previas, na condição de rei, cercado de vitórias. O povo te saudou por príncipe perfeito, alto libertador da terra prometida. Por que não combateste, ao menos por respeito, aos que disseste amar nas agruras da vida? Perdoa-me, Senhor. A repulsa que tenho, nada vejo, que a fé nos recomponha. Ai de nós que ficamos. Este leio será para sempre a nossa vergonha. O apóstolo pausara cismarento, mas do próprio madeiro, varando o ribombar do firmamento, veio, em amargo acento, a voz de um mensageiro, dos muitos que velavam na hora extrema pela paz do divino companheiro. Silencia, Tiago. O reino que esperavas é o mesmo desta hora em que se escuta o terrível clamor de sofrimentos e de lutas das vastas multidões de almas escravas. De que vitórias falas? As da guerra, da pilhagem do sangue que se alaga, da púrpura dos reis que refulge e se apaga, ante a cinza dos túmulos da terra? Jesus não trouxe ao mundo o império da opressão, e sim a luz do reino superior, de verdade e de paz, de esperança e de amor. Alto reino que deve se elevar do nosso coração. Emudecera a voz, mas o apóstolo, aflito, voltou a perguntar: Então Jesus, o ungido dos ungidos, não veio proclamar a terra em que eu nasci, por nação dos escolhidos? O emissário, porém, clamou no alto da cruz em tom profundo: Tiago, não te dê a preconceitos vãos. Nos caminhos do mundo, todos somos irmãos. Todos somos irmãos. O aguaceiro do céu a jorro se destampa. O apóstolo descia pensativo, mas na última rampa encontra um homem morto, vivo. É um mendigo, estirado ao pé do morro, igualmente rogando por socorro. Está febril, está cansado, espancado e ferido. Tiago enxerga nele um farrapo sangrento e refletiu de si para consigo: será este, meu Deus, o divino momento de compreender Jesus? Inquieto e surpreendido, a sentir-se por dentro uma nova luz, toma o desconhecido e, a carregá-lo nos braços, registra a estranha força a sustentar-lhe os passos. Lembra a história do bom samaritano e, na grandeza do seu gesto humano, conduz o infeliz a uma hospedaria. Na rua, a tempestade atroava e rugia. O apóstolo recorda o Cristo entre os doentes, desolados, sozinhos, maltrapilhos, que Jesus tratava por filhos entre afagos e zelos permanentes. Em seguida, contempla aquele irmão, enternecido, aquele companheiro anônimo e vencido. Limpa-lhe o corpo em chaga e oferece um leito. De inesperado, o amor inflama-se do peito.
Nessa transformação, abraça o pedinte por irmão. Lá fora, o temporal estrugia violento, apedrejando a terra com uivos de vento. Tiago se rendera à extrema compaixão. Tocado de alegria excelsa e rara, sentiu, dentro do próprio coração, que a fundação do reino de Deus começara. Depois de Cristo, meus irmãos, a paisagem social se modifica. Aparece Jesus e um mundo novo começa. Ao influxo das lições e dos exemplos daquele homem, os demais passam a enxergar os seus irmãos. Se o Cristo fez tantas revoluções no mundo e em tantas vidas, como está a nossa existência antes do Cristo e agora com o Cristo sobre a égide do Evangelho e da doutrina espírita em nossas mãos? Ele abalou os fundamentos sociais do planeta. Ele alterou o curso da civilização terrestre. Ele transformou todos os povos da terra. E nós podemos questionar: quem te negará, Senhor, a condição de embaixador celeste? Quem questionará se Jesus de Nazaré realmente existiu? Quem te ignorará como o tipo mais perfeito que Deus enviou aos nossos corações para ser nosso modelo e guia? Quem questionará se Jesus de Nazaré realmente existiu? É por isso que nos fala Humberto de Campos, que nós, cristãos, encarnados e desencarnados, temos que nos ajoelhar agradecendo ao esplendor da estrela de Belém, que simbolizava a vinda desse Espírito na terra, para reverenciá-los, jubilosos e comovidos. Ave Cristo. Ave Cristo, os que aspiram viver contigo, te glorificam e te salvam. Meus irmãos, muito obrigado. Que a paz de Jesus nos abençoe.